Então, ó, algumas dicas do que acontece. Geralmente, o ponto 1, quando entra no compressor, geralmente é vapor saturado. Pode ser vapor superaquecido, depende da situação, né? Tem que ser falado. Tá? Então, igual eu falei, né? A saída do compressor geralmente é vapor superaquecido. Tá? No ponto 2, no ponto 6. Quando ele tem uma transferência de calor, tá? Antes de passar pela válvula de expansão, nesses dois casos, o ponto 3 e o ponto 7, geralmente é líquido saturado, podendo ser líquido comprimido. Tá? Se for líquido comprimido, tem que dar a temperatura e a pressão. Senão tem que falar que é líquido saturado na pressão tal. Quando passa pela válvula de expansão, tá? O ponto 8, ponto 4, geralmente, mais comum, é ser líquido mais vapor. Bom? E aí, quando vai sendo aquecido, ponto 8 aqui, né? Vai sendo aquecido. E aqui também, o ponto 1 e o ponto 5 geralmente são vapores, vapor saturado seco, né? Quando o título vale 1. Ok? Então, essas são algumas dicas dos exercícios aí que vem. Então, vamos lá, exercício 1. O sistema de refrigeração por compressão de vapor opera com arranjo tipo cascata, que é esse arranjo aqui, conforme a figura ao lado. O refrigerante 22 é o fluido de trabalho para o ciclo de alta temperatura. O refrigerante 134A é o fluido usado no ciclo de baixa temperatura. Para o ciclo de baixa temperatura, o refrigerante 134A entra no compressor como vapor saturado a menos 32 graus Celsius, ponto 1, tá? E é comprimido isentropicamente até a pressão de 3,2 bar. Então, ó, ponto 2, ponto 3, 3,2 bar. E depois deixa o trocador de calor intermediário como líquido saturado a pressão de 3,2 bar. Tá? Então, aqui, ó, ele é líquido saturado a 3,2 bar. E entra na válvula de expansão. Tá? Ele vai passar aqui pela válvula de expansão. Para o ciclo de alta temperatura, o refrigerante 22 entra no compressor como vapor saturado a temperatura de menos 14 graus Celsius. Aqui, tá? Então, ele vai estar a menos 14 graus Celsius aqui. Okay? Sendo comprimido isentropicamente até a pressão 16 bar. Então, ele vai ser comprimido aqui até a pressão 16 bar. Aqui também vai ser 16 bar. Ok? Em seguida, passa pelo condensador em um processo isobárico, pressão constante, saindo na condição de líquido saturado. Então, entra na válvula de expansão a pressão 16 bar. Né? Tá? A capacidade frigorífica do sistema em cascata é de 24 TR, tonelada de refrigeração. Tá aqui, ó. Quando fala isso, significa que o Q do evaporador vale 24 TR. Considere que o trocador de calor intermediário trabalha de forma adiabática, que não há mistura dos fluidos refrigerantes. Cada um segue uma trajetória independente. Aqui está falando assim, que só existe troca de calor entre esses dois fluidos aqui. Mas aqui de fora, ó, ele é adiabático, ele não tem perda de calor para o meio ambiente. Tá? É isso que está dizendo, trocador de calor ser adiabático. Tá bom? Determine, letra A, as entalpias do ciclo de baixa temperatura em kJ por quilo. B, a vazão máxima em kg por segundo do ciclo de baixa temperatura. Letra C, potência do compressor em kW do ciclo de baixa temperatura. D, a temperatura na saída do compressor de baixa temperatura em graus Celsius. E, as entalpias do ciclo de alta temperatura em kJ por quilo. F, a vazão máxima em kg por segundo do ciclo de alta temperatura. G, a potência do compressor em kW do ciclo de alta temperatura. H, temperatura na saída do compressor de alta temperatura em graus Celsius. I, a potência total de compressão em kW. E letra J, coeficiente de desempenho geral do ciclo em cascata. Então vamos lá. Letra A. Determina as entalpias do ciclo de baixa temperatura em kJ por quilo.
Ó, então, ó, sabemos que no evaporador T1 é igual a T4, T igual a menos 34 graus Celsius. E que no ponto 1, a condição é de vapor saturado. Então, o H1 vale 227,90 kJ por quilo. Tá? Esse é para o fluido refrigerante, o 134A. Tá? Esse valor aqui é tabelado. Tá tabelado. Nós vamos precisar também da entropia. Ó. S1 é igual a S2, que é igual a 0,9456 kJ por quilo Kelvin. Tá? Aqui nesse exercício, a compressão é isentrópica. Tá? Então, e para a temperatura de saturação de menos 32 graus Celsius, para o fluido refrigerante 134A, a pressão de saturação vale 0,7704 bar. Tá? Então, P1 é igual a P4, é igual a 0,7704 bar. Na saída do trocador de calor do ciclo de baixa temperatura para a pressão de 3,2 bar, a condição de líquido saturado, a entalpia H3, né, 53,31. A gente fez o 1, o 2, o 3, estamos aqui. E o 3 vai ser igual a 4. Ó. O H3 é igual a 4, que é igual a 53,31 kJ por quilo. Tá? Já aqui na entalpia o processo é isentálpico. Tudo bem? Então, acompanhando, qualquer dúvida pode parar aí para perguntar. Bom, e aí, ó, na compressão do ciclo de baixa, tá? Que está aqui, ó, S1 igual a S2, 0,9456, a gente vai lá para a pressão de 3,2 bar, tá bom? Para a condição de vapor superaquecido. Tá? Então, na condição 2, 1 é vapor saturado, passa pelo compressor, e no ponto 2 é vapor superaquecido. Tá? Então, nós temos esse valor de entropia. Tá? Eu não escrevi aqui, tá? Mas... está escrito aqui, ó. Vale 3,2 bar para a condição de vapor superaquecido. Então, esse aqui é a tabela de vapor superaquecido. Beleza? Então, esse 0,9456 está entre 0,9427 e 0,9749, que está entre 10 e 20 graus Celsius. A gente tem condições de determinar o H2 e o T2. Tá? Então, interpolando aqui, ó, esses valores, ok? O H2 dá 256,49 kJ por quilo. Tá? Então, ó, nós já determinamos as 4 entalpias do ciclo de baixa temperatura. Bom? Ó. Letra B. Determina a vazão máxima em kg por segundo do ciclo de baixa temperatura. Então, nós temos aí, ó, a taxa de transferência de calor no evaporador, que vale 24 TR, tonelada de refrigeração, que é igual a 24 vezes 211 dividido por 60, que é igual a 84,4 kW. Então, aplicando a primeira lei para o evaporador, ó, né, é só aplicar isso aqui, ó, a taxa de transferência de calor no evaporador é igual à vazão máxima do ciclo de baixo, chamamos de M.1, multiplica H1 menos H4. O 84,4, o M.1, 227,90 menos 53,31. A vazão máxima do ponto 1 vai dar 0,4834 kg por segundo. Ok? Letra C. Determine a potência do compressor em kW do ciclo de baixa temperatura. Então, ó, a potência do compressor de baixa temperatura é o M.1 vezes H2 menos H1, né? O ponto 1, ponto 2 e o compressor aqui no meio. É só fazer a multiplicação dos valores, tá? Vai dar 13,82 kW. Letra D. Determina a temperatura na saída do compressor de baixa temperatura em graus Celsius. É aquela mesma tabela, né, que a gente viu agora, que calculou o H2, só que a gente vai calcular o T2. Tá? Interpolando aqui temperatura com entropia, tá? Dá uma temperatura de 10,90 graus Celsius. Bom?
E agora a gente vai fazer a mesma coisa, ó, só que para o ciclo de alta temperatura, né? O que é? Letra E, determina as entalpias do ciclo de alta temperatura, em kJ por quilo. Então, olha só, a entrada do compressor de alta temperatura está na condição de vapor saturado a menos 14 graus Celsius. Tá? Então, ó, o T5 é igual ao T8, que é igual a menos 14 graus Celsius. Tá? Porque lá no de alta, quando passa pela válvula de expansão, vai ter líquido mais vapor. Aí passou pelo trocador de calor, ele vai estar na condição de vapor saturado, mas na mesma temperatura. E o valor da entalpia do H5, na condição de vapor saturado, tá? 244,56 kJ por quilo. Tá? Depois nós vamos determinar o H8, tá? Daqui a pouco. Também temos que, para um processo isentrópico no compressor, o S5 é igual ao S6, que é igual a 0,9490 kJ por kcal. Tá? O S5, a entropia do ponto 5, é para a condição de vapor saturado a menos 14 graus Celsius. Tá? Para a temperatura de saturação de menos 14 graus Celsius, do 22, do fluido refrigerante 22, a pressão de saturação vale 3,0733 bar. Então, nesse caso, o P5 é igual ao P8, que é igual a 3,0733 bar. Então, é o ponto 5, passa pelo compressor ponto 6, passa pelo condensador ponto 7, passa pela válvula de expansão ponto 8. E aí passa pelo trocador de calor intermediário, volta para o ponto 5. A saída do condensador de ciclo de alta temperatura para a pressão de 16 bar, tá? A condição de líquido saturado do fluido de 22, o H7, vale 96,83 kJ por quilo. E a gente sabe, quando passa pela válvula de expansão, o H7 é igual ao H8, que é igual a 96,83 kJ por quilo. Bom, parece grande, mas aos poucos a gente vai resolvendo passo a passo, tá? Não é tão complicado assim, não. E aí nós temos aí, no ciclo de alta temperatura, tá? A pressão na saída do compressor dá 16 bar, então S5 é igual a S6, tá? Esse valor aqui é tabelado. Para a condição de vapor superaquecido, não 16 bar, vapor na tabela de vapor superaquecido, tá? E aí a gente vai achar a entalpia na saída do compressor de alta temperatura, interpolando entalpia com entropia, tá? Que vai dar 286,46 kJ por quilo, tá? Então, ó, no ciclo de alta temperatura a gente tem o H5 que vale 244,56 kJ por quilo, H6 286,46 kJ por quilo, determinamos agora. E o H7 é igual a H8, a válvula de expansão, ó, passou pela válvula de expansão, 96,83 kJ por quilo. Agora começa a entrar os detalhes, né? Bom, vou voltar aqui na figura um pouco, depois eu volto aqui na letra F, tá? Vou mostrar uma coisa para vocês. Ó, tá aqui o circuito, tá bom? Para determinar a vazão máxima do ciclo de baixa temperatura, foi dada a taxa de transferência de calor no evaporador. Então, com essa taxa de transferência de calor, com o H1 e com o H4, a gente consegue determinar a vazão máxima aqui. Beleza? E aí a gente consegue determinar qual é a potência de compressão e qual é a taxa de transferência de calor que vai do 134A para o 22. Bom, porque ele vai transferir calor para o ciclo de alta temperatura. E aí, para determinar a vazão máxima do ciclo de alta temperatura, nós vamos precisar dessa transferência de calor, ou fazer um balanço direto aqui, ó, nesse trocador de calor intermediário. Então, fazendo um balanço aqui direto, a gente consegue determinar a vazão máxima do ciclo de alta temperatura. Então, tendo a vazão máxima, aí a gente consegue determinar a potência de compressão. E aí a gente também consegue determinar a taxa de transferência de calor no condensador. Então, a gente consegue determinar tudo que precisa, né? Tem que ser, senão
Qual o objetivo de ter o exercício aí para poder resolver, né? Então, vamos lá novamente. Abra aqui, ó. Letra F. Determina a vazão máxima em kg por segundo do ciclo de alta temperatura. Bom, para calcularmos a vazão máxima do ciclo de alta temperatura, vamos aplicar a primeira lei para o trocador de calor. E a gente vai ter essa equação. Eu vou falar para vocês. Assim, esse aqui é um balanço da primeira lei termodinâmica com várias entradas e várias saídas. Tá? Então, a primeira lei aplicada para aquele trocador de calor adiabático é assim: zero é igual a taxa de transferência de calor no trocador de calor intermediário, menos o trabalho que ele desenvolve, mais esse somatório aqui, menos esse somatório. Então, esse é o balanço. Mas ele é adiabático, então não tem transferência de calor. Ele não desenvolve potência, tá? Então é zero. Então, o que vai acontecer? O somatório na entrada menos o somatório na saída é igual a zero. Então, o somatório na entrada disso é igual ao somatório na saída disso aqui tudo. Tá? E aí a gente vai substituir pelas variáveis aí. Tá? Então, ó, quem está entrando? O M.1 vezes o H2. Mais o M.2, que a gente vai determinar, vezes o H8. Tá? Que entra, ó, o H1 entra por aqui, ó, o M1 entra por aqui no ponto 2. E desse outro lado de cá é o M.2 no H8. É igual a saída. O M.1 vezes H3, ele entrou no H2, sai no ponto 3 aqui. E mais M.2 vezes H5. Entrou o 8 aqui, H8, M.2, H5, que vai sair do trocador de calor intermediário e vai entrar no compressor. Tá? E aí, isolando o M.2, vai ser o M.1 vezes H3 menos H7 sobre H8 menos H5. Substituindo os valores, a vazão máxima do ciclo de alta é de 0,6648 kg por segundo. Bom? E aí, ó, depois agora é só aplicar. Ó, G, determina a potência do compressor em kW do ciclo de alta temperatura. Tá? A potência de alta temperatura é M.2 vezes H6 menos H5. Tá? Nós já calculamos, já determinamos as entalpias, temos a vazão máxima do ciclo de alta temperatura. Essa potência de alta temperatura dá 27,86 kW. Letra H. Determina a temperatura na saída do compressor de alta temperatura em graus Celsius. Tá? Então, ó, a saída, ó, nós temos a entropia. Tá? Nós temos o H6, nós determinamos já, e agora a temperatura T6 está entre 60 e 70 graus Celsius. Interpolando temperatura com entropia, tá? Aqui, temperatura na saída do compressor de alta, né? Dá 69,05 graus Celsius. E agora, ó, letra I, determine a potência total de compressão em quilowatts. Tá? Potência de compressão é a de alta mais a de baixa, tá? Somando os dois valores dá 41,68 kW. E letra J, tá? Determine o coeficiente de desempenho geral do ciclo em cascata. Então, agora, ó, tem que tomar cuidado. O coeficiente de desempenho, ele é o beta, né? É a taxa de transferência de calor dos evaporadores. Se tivesse mais de um, tinha que somar todos eles, tá? Sobre a soma total da potência de compressão. Então, o Q do evaporador, aqui no caso só tem 84,4. E a potência total de compressão, 41,68 kW. Esse resultado dá 2,025. Ah, não, tô brincando. Acho que agora acabou. Aqui são outros exercícios. Eu brinquei que não achei que fosse só, mas não é não.